Eu ia entrando aqui na igreja e ouvi um rapaz falando ao celular, um tanto apressado, porque precisava chegar a um local aqui na Pompeia, estava atrasado, porque dormiu no ônibus, perdeu o ponto, foi parar lá em Pinheiros. Estava um tanto preocupado com o horário. Eu pensei, mas agora ele sabe onde vai chegar, onde quer chegar. Eu fiquei pensando, quantas vezes na vida nós, os crentes em Jesus, dormimos, perdemos o ponto de chegada, vamos bater em outro lugar, tomamos um rumo na vida que não esperávamos, que não era a nossa intenção, não era aquela intenção tomarmos aquele rumo na vida. De repente o Espírito de Deus nos traz de volta ao ônibus da vida e fazemos um trajeto de retorno àquele ponto em que deveríamos estar. Quando ouvi essa conversa, dava para ouvir, porque não era o tom de voz não era baixo, que às vezes falamos à distância pelo celular, e é uma conversa coletiva. Quando ouvi aquela conversa do rapaz, eu pensei, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje eu quero falar a você que ainda não tem Jesus como Salvador pessoal, mas quero falar a você, toda vez que eu falo, que eu partilho, primeiro eu falei ao meu coração. Eu não prego nada do que não acredito. Eu vivo o que acredito. E às vezes, por viver o que acreditamos, pagamos um preço. Mas hoje eu quero falar aos crentes. São salvos, são de Jesus. Somos salvos, somos de Jesus. Mas às vezes, no ônibus da vida, nós dormimos no ponto, não prestamos atenção às coisas, erramos o caminho e vamos terminar em o local que não havíamos planejado. Esse errar o alvo, esse errar o caminho, a Bíblia chama de pecado. Hoje eu dizia para a minha classe de doutrina, como mortos para o pecado. É diferente de não pecar mais. Nós pecamos. Eu peco. Se eu não tiver cuidado, eu durmo no ônibus da vida, perco a parada e às vezes acordo sem saber onde estou. Isso acontece muito porque as pessoas estão cansadas do dia a dia, e alguns já têm um tempo programado certinho de dormir no ônibus e dormem mesmo, e o restinho do sono da manhã, o sono renovador da tarde antes da faculdade. Mas eu quero falar de vida. Quero falar de vida daqueles que têm Jesus como Salvador pessoal. Porque às vezes nós somos acometidos do mesmo problema de Adão. Ah, Senhor, a mulher que tu me deste. Nós queremos justificar os nossos erros por um monte de coisa e saímos
saímos às vezes projetando os nossos fracassos, ocupando algumas pessoas pelos nossos fracassos, quando o nosso fracasso, o meu fracasso, está relacionado porque eu dormi no ponto, porque eu não ouvia Deus, porque eu precisava estar atento à voz de Deus, mas eu queria tão somente ouvir aquilo que o meu coração falava. E é muito difícil tratarmos seriamente das questões quando espiritualizamos, tão somente espiritualizamos as coisas. Ah, pastor, Deus falou. Olha, irmãos, eu tenho 33 anos de ministério, 56 anos de igreja. Ainda hoje eu vivo aprendendo como Deus fala. É caminhada. O texto que vamos ler da primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. Pelo menos duas coisas, dois tópicos nesse texto, ou nesse sermão, como queira chamar. O primeiro deles é que nós corremos o perigo em não reconhecermos o pecado em nossas vidas. Quero pensar sobre o perigo de não reconhecermos o pecado na nossa vida. Segundo, quero pensar sobre a ação de Deus quando reconhecemos o pecado em nossas vidas. Eu aceitei Jesus como meu Salvador em julho de 68. Naquele dia, perante uma comunidade chamada igreja, eu tremi muito, que era uma igreja muito grande. Eu entendi que eu precisava, naquele momento, reconhecer o meu pecado e me entregar a Jesus como meu Salvador pessoal. Eu já era da igreja. Cheguei na igreja com 15 dias de idade. Aprendi a andar na igreja. Praticamente aprendi a falar na vida, convivendo com a igreja. Filho de crentes, neto de crentes, bisneto de crente. Minha família aceitou Jesus como Salvador no final do século XIX, num período de muita perseguição. Mas eu precisava do meu encontro com Jesus. E naquele dia, eu confessei a Jesus naquele dia, os pecados naquele dia. Porque às vezes nós, os crentes, pensamos que o pecado confessado foi apenas aquele pecado para salvação. Eu quero pensar sobre isso, sobre essa atitude que nós temos nesta noite. E o texto diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos a Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quando João usa a expressão se dissermos, ele não está dizendo necessariamente que temos essa prática, mas
como ele usa a palavra, o verbo subjuntivo, ele fala de uma ação que pode acontecer, que pode ocorrer de acordo com as circunstâncias. Isto é, nós temos em nós a potencialidade, a possibilidade, diante de uma circunstância que não nos é favorável, dissermos que não temos pecado. Ou dizemos que não temos pecado. Isto é, não estou pecando, não estou segurando na mão o pecado. É no sentido de utilizar-se do pecado. Isto é, se eu, naquela circunstância, naquele momento, não reconheço que não tenho na mão, ou não seguro na mão, não estou utilizando, não utilizei na minha vida aquilo que a Bíblia chama de pecado, a palavra de Deus diz que eu estou me enganando. E é interessante, irmãos, que a palavra que é usada, há várias palavras do Novo Testamento para pecado. A mais simples dela, a mais abrangente, é aquela que nos dá a ideia de errar alvo. Nós costumamos pensar sobre pecado, sobre transgressão, rebeldia, injustiça, uma série de outras coisas, mas aquela palavra simples de pegar o ônibus errado, de dormir no ponto, dormir no ônibus, de não estar atento, de não ter vigiado o suficiente, porque o nosso coração é enganoso, faz com que eu possa estar não tendo a visão correta do que está acontecendo na minha vida, porque simplesmente eu atribuo algumas questões da minha vida a situações e circunstâncias externas, quando o grave problema da minha vida foi que eu não perguntei e não busquei o Senhor para saber qual o caminho que devia andar. Senhor, isso era a tua vontade? Esse é teu projeto para a minha vida? Pecado não é só roubar, matar, adulterar, fraudar. Pecado é errar o alvo, errar a direção. Senhor, esse casamento é o teu propósito para a minha vida. O meu casamento foi o teu propósito para a minha vida. Era o alvo da minha vida. A minha profissão é o alvo que tu tens preparado, o projeto que tu tens preparado para a minha vida. Por isso João diz, olha, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos, pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A palavra usada para enganamos-nos é a ideia de desviar do caminho reto, é perder-se, é ser conduzido ao erro e ao pecado, é deixar-se dominar por uma situação de pecado. Às vezes, irmãos, nós nos envolvemos com certas situações na vida, somos crentes, somos salvos, somos tementes a Deus, somos dizimistas, participamos dos cultos, participamos do coro, ministramos louvor. Não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando que às vezes, pela falta de atenção, por ter descansado, por ter dormido no lugar errado, no momento errado, nós perdemos em algum momento aquilo que seria o caminho que Deus tem para a minha vida, para as nossas vidas, o projeto de Deus para a minha vida, e erramos o alvo. E às vezes começamos a nos envolver. Sabe aquela história quando alguém mata alguém que quer omitir o crime, omitir o cadáver? Ele faz coisa que ele nunca pensou, o desespero bate na vida. Às vezes isso acontece quando você atropela alguém, não é nem pela falta de vontade de ajudar, é o medo que aquilo vai trazer.
Às vezes eu observo que nós, os crentes, quando nos envolvemos em coisas, em projetos, situações, em negócios, em relacionamentos afetivos, em amizades que não estão de acordo com esse projeto de Deus, primeiro nós ficamos enganando, achando que a religiosidade, que a prática da religião resolve a nossa relação com Deus. Isso não resolve, irmãos. Ela é muito boa quando ela é fruto dessa relação com Deus, mas ela não segue a Deus na relação dos caminhos que tomamos. Por isso que João diz, olha, a expressão que ele usa no texto lá do capítulo 12 é filhinhos. Ele fala com amor. Se dissermos que não temos pecado nenhum, me lembro do sermão do seminarista, que ele saía perguntando às pessoas, como está a sua vida espiritual? Está 100%, 80%, 40%. Não é a pergunta própria que se faça em público, porque Deus não gosta de mentira. E às vezes você pode dizer que está 100% ou miserável, ou na realidade você está com medo dessa mensuração. Mas o que a Bíblia está dizendo para a gente é que eu preciso ficar atento. Eu preciso prestar atenção na minha caminhada. A minha caminhada precisa ser resultado do plano de Deus, do alvo de Deus, do caminho de Deus. Qual o alvo de Deus para a minha vida? Qual a minha inserção no grande projeto de Deus? Que o pastor Donola falou de manhã. Qual a inserção da atitude que eu quero tomar num grande negócio de Deus? Às vezes, por conta de caminhos que tomamos errado, nós mentimos, nós fraudamos, nos envolvemos em questões que sabemos que não agrada a Deus. Mentimos para a esposa, mentimos para o marido, mentimos para os filhos, mentimos para os pais, porque tão somente tomamos o caminho errado. O ônibus estava certo. O ônibus estava certo. O ônibus iria passar naquele lugar que eu precisava descer. O ônibus ia me levar àquele projeto, àquele lugar na vida. Mas eu descuidei. O pecado me fez descuidar. O coração que é enganoso me fez descuidar. E com isso enganamos a nós mesmos e fazemos de Deus mentiroso. Mas a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na língua do Novo Testamento, confessar é homologuel, que vem de homologar. Quando vamos a um tribunal, quando vamos a um sindicato, quando vamos ao Ministério do Trabalho homologar um acordo, uma sentença, nós vamos aprovar, dar assentimento, dar consentimento àquilo que está no papel. Não é isso? Então, quando a palavra de Deus diz: se confessarmos o nosso pecado, isto é, se eu vou homologar aquilo que o Espírito de Deus está dizendo no meu coração: olha, filho, você pecou. Porque quando você vai fazer um acordo, uma homologação, se uma das partes não aceitar, que não é assinado. E quando eu chego para Deus e confesso, homologuel, eu digo: Deus, o Senhor está muito certo em dizer que eu pequei. Não quis fraudar ninguém, não quis prejudicar ninguém, prejudiquei a mim mesmo, Senhor, prejudiquei a meus filhos, prejudiquei a minha vida, prejudiquei a minha saúde, prejudiquei o meu povo, prejudiquei o testemunho, mas eu realmente, Senhor, estou homologando isso que o teu Espírito está me dizendo, porque é a tua verdade.
Quando eu confesso para Deus, eu digo: o Senhor tem razão, Deus, eu errei o alvo. O texto fala em hamartia, não fala em ilegalidade, incredulidade, transgressão, a injustiça. Ele fala errar o alvo, errar o projeto que Deus tem para a minha vida. O projeto está lá, a palavra de Deus diz lá em Romanos: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu projeto. O projeto de Deus para a nossa vida é sermos filhos maduros, filhos obedientes. E erramos em algum momento da nossa vida. Eu errei, eu tenho possibilidade de erro, potencialidade de erro, mas também tenho em Cristo toda potencialidade, toda a possibilidade de vencer, de confessar. E a palavra de Deus diz que quando nós confessamos, Deus que é fiel nas suas transações, Deus que é honesto, Deus em quem se pode confiar, Deus que é justo, que é reto, que é verdadeiro, Ele diz: eu perdoo o teu pecado, eu abandono, eu deixo você abandonar esse pecado, eu dou condições para que você não só deixe de viver nesse pecado, mas eu faço mais, eu vou purificar, eu vou tirar, tornar limpo, eu vou livrá-lo da contaminação. A Bíblia não está dizendo que Deus vai nos devolver em dobro que nós tínhamos. A Bíblia não está dizendo que vamos recuperar aquele negócio que foi errado, porque em algum momento nós deixamos de isso não é intencional, viu, gente? Estamos tão envolvidos na vida, o coração é enganoso, tudo levava a crer que aquilo era projeto de Deus, mas em algum momento a minha vontade era tão grande. Pastor Tonini tem um livro chamado Do Conselho do Senhor, onde ele fala que algumas bênçãos, que trazemos e falamos para as pessoas, a nossa vontade é tão grande de abençoar as pessoas, que sem querer, de certa forma, nós mentimos naquilo que estamos dizendo, porque aquilo não vem do conselho do Senhor. É lógico que vivemos no mundo, nós temos as concupiscências do mundo, as consequências do mundo, as consequências econômicas, as consequências sociais, as consequências que são do dia a dia, da política, mas eu estou falando de um povo que anda segundo a vontade de Deus, de um povo que parece que esquece que pensa que pecado foi apenas no dia que aceitou Jesus. Me salvei, me batizei, sou membro de igreja, cumpri as obrigações, estou livre. Isso não é verdade. Crente é esperto, crente é atento. Jesus disse isso para o Getsemane: vigiai e orai. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, com as suas limitações do eu, da vontade humana, do desejo, das pulsões da vida, às vezes faz com que nos enganemos. E a palavra de Deus diz que algumas dessas coisas não serão resolvidas com o gerente do banco, ou com o marido, ou com o namorado. Algumas dessas coisas serão resolvidas com Deus, que é justo e fiel. Silvestre Pullman tem uma música chamada Delírio de Prosa, né? Ele disse que às vezes quer levar Deus para a cozinha de mineiro, cozinha do interior. O melhor lugar de uma casa é a cozinha, o lugar mais íntimo é a cozinha, o lugar de convivência. Ele fala na sua música de levar Deus para a cozinha, tomar um cafezinho lá no fogão de lenha, para ter um delírio de prosa com Jesus. Senhor, errei. O que posso fazer agora depois de 10, 20 anos? Errei.
Pode colocar o papel aí que eu assino, Senhor. Eu vou homologar isso aí. Eu errei. Eu me precipitei. Eu não ouvi a tua voz. Eu confiei em mim mesmo. Eu assumo aquilo que fiz. Não estou transferindo para ninguém. Para ninguém. Errei, Senhor. Errei o alvo. Errei o propósito. Mas hoje, Senhor, eu quero ter o teu perdão para a minha vida. Nisso que eu estou precisando. Não estou falando de perder salvação, ou de que você vai para o inferno. Não. Estou falando para crente, filho de Deus, que tem a salvação garantida em Jesus. E Deus não retira de nós a salvação. Se você quer abrir mão dela porque quer apostatar da fé, é uma questão sua, mas Deus não tira o que dá. Porque Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Hoje eu comprei um livrinho que ele fala sobre a graça. E em outras palavras, ele diz que a salvação que Deus nos dá, o perdão do pecado que Deus nos dá, é como um copinho descartável num grande oceano, que é a graça de Deus. Nós somos filhos da graça. Nós somos alcançados e fomos alcançados pela graça de Deus. Eu nunca esqueço do meu professor português que, quando falava isso, alcançado em Portugal é a ideia de engravidar. Então, exatamente essa. Nós fomos engravidados pela graça de Deus. Ela brotou em nossas vidas. Um dia que reconhecemos o nosso pecado e recebemos Jesus como Salvador pessoal. Nós somos falhos. Somos imperfeitos. Somos passivos de erros. Por mais experimentados que sejamos na vida, nós cometemos falhas, erramos o alvo, Deus, cochilamos na hora errada, não nos apercebemos. Deus está nos dando sinal e a gente não se apercebe. A vontade de colocar a mesa para receber os convidados é tão grande, você fica tão preocupado com a mesa que você esquece que o bolo está queimando, você não sente o cheiro do bolo queimando. Porque seu foco te desviou. A palavra de Deus nos dá a garantia que Deus não só perdoa, mas me livra da contaminação. O pastor está dizendo que eu vou ficar viúva? Não, estou dizendo nada disso. Nada disso. Estou dizendo que você vai santificar seu cônjuge. Há coisas que aconteceram. Nos arrependemos, mas aconteceu. E eu vou para Deus, fonte de amor perene, e dizer: Senhor, olha aqui, ó, eu trouxe meu atestado de voo para o Senhor ver. Porque foi burrice que eu fiz, foi insensatez que eu fiz, foi imprudência que eu fiz. Eu não ouvi o meu personal espiritual com o Espírito Santo de Deus. E sabe, pastor, sabe Deus, quando as pessoas vinham dizer o contrário, eu devia estar amarrado. Porque é fácil ouvir aquilo que você quer ouvir, espiritualmente. Mas difícil você dizer: irmão, não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. É para pensarmos. Chegarmos, ter um dedo de prosa com Deus, chamar Deus para tomar um café, um desses bolos caipira, né? Tem cara e gosto de bolo de fato, um cafezinho bem passado, não milita, esse cafezinho coado, não na meia, né? Mas coado.
E disse: Deus, eu preciso contar uma história, Deus. O Senhor tem razão. Eu errei aqui. Eu dormi num ponto aqui. Eu falhei aqui. E sabe aquela oração de Jabes, lá em 1 Crônicas 4? Que eu já falei para os irmãos, claro, aquele finalzinho, Jabes diz: não seja eu a causa da minha aflição. Ele usa aquilo no modo plural, masculino. E o que ele está dizendo de fato é que não seja eu a causa da aflição minha e da minha família. Porque às vezes nós trazemos aflição para os pais, nós trazemos aflição para a igreja, nós trazemos aflição para a namorada, para o namorado, para o marido, para a esposa, para os filhos, porque fomos imprudentes. A minha oração é que possamos tomar esse cafezinho com Deus. Eu não gosto de café, pastor. Toma Coca-Cola. Dá uma água. Pastor, eu sou muito chato. Deus é paciente. Deus consegue tomar cafezinho com gente chata. Então Deus é paciente. Não se preocupe, que Deus vai estar disponível para tomar café com você. Mas o necessário é entendermos e avaliarmos as nossas vidas. Deus, por que as coisas estão acontecendo? Não quero que ninguém saia daqui com consciência de culpada, de sentimento de culpa, porque eu trabalho contra isso hoje em dia, pesquiso sobre isso. Não é essa a questão que eu estou falando. O arrependimento que é causado pelo Espírito Santo de Deus é para a vida, brota esperança, não brota depressão, não brota vontade de morrer. Ele traz vida. Se você, meu irmão, achar que deve tomar esse cafezinho com Deus, faça uma homologação com Deus, confesse: olha, Deus, eu errei aqui, tenho consciência que errei. Não precisa nem dizer que não foi proposital, porque Deus já conhece teu coração. Ele sabe tudo, sabe? Não tem um 71 que enrole Deus. Não tem. Porque Ele é soberano, Ele é puro, Ele é justo, Ele é fiel. Deus vai mudar. Deus, talvez você tenha que entregar o carro de volta. O irmãozinho disse: pastor, mas Deus me deu esse carro. Meu filho, Deus não te deu esse carro para estar escondido, por causa de estar em busca de apreensão. Não, devolve. Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim. O que Deus vai te dar é novamente dignidade, é a condição de andar não contaminado pelo pecado. Deus vai dar condições a você a não andar preso mais ao pecado. Deus vai permitir que você abandone isso da sua vida. Isso é libertação. Libertação. É muito sério, culpa, irmãos. O povo carrega a vida toda. Confessarmos os nossos pecados. Confessar mais do que dizer, é homologar. Reconhecer. Ele é fiel e justo e vai nos tornar limpos. Se você sentiu isso no seu coração, a partir daquele momento que o rapaz passou conversando, experimente estar com os ouvidos mais atentos e perceber Deus falando nas coisas do dia a dia, até na conversa do celular dos outros. Deus pode falar com você. Se você sentiu isso, na sua casa, no seu quarto, na sua cozinha, você sei que temos um tempo de muitas torcidas, não precisa de torcida, basta você. Deus não vai dizer: eu não te disse, filho. Deus não vai destruir. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Nós fazemos muitas vezes, Deus não. Mas Ele vai conseguir restaurar você. E você que nesta noite chegou aqui, não conhecia Jesus ainda como Salvador, entendeu a mensagem, reconhece o pecado, reconhece os erros da vida, reconhece que dormiu no ônibus, perdeu o ponto, foi para um bairro totalmente diferente do seu,
E algumas vezes nem passagem de volta tem que voltar a pé, né? Ou pedir para alguém, né? De repente o bilhete venceu o horário, né? Deus tem graça suficiente para perdoar e purificar. Não precisa carregar esse problema. Entregue na mão de Deus. Converse seriamente com Deus, honestamente com Deus. Mas se você não tem Jesus como Salvador, eu gostaria de convidar para que nesta noite você recebesse Jesus como seu Salvador e dissesse: olha, Deus, meu Pai, nesta noite eu recebo Jesus, teu Filho, como meu Salvador pessoal. Reconheço as minhas falhas, reconheço os meus pecados, assino que eu errei, mas eu quero o perdão de Deus, eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero mais do que o perdão, eu quero a purificação na minha vida, eu quero viver livre dessa contaminação que eu mesmo causei na minha vida, quando fiz escolhas erradas. Nós vamos cantar o hino, ficar em pé, irmãos. Primeira estrofe do hino.